Relevância o conteúdo desse material. Mas me fale mais um pouquinho, pastor. O que te levou não são poucas páginas, tá, gente? Ó, 265 aí, ó. Dá para ler uma por dia e dá quase um ano lendo, hein? Tá? Mas o que te levou a preparar esse conteúdo? A gente sabe que você tem um chamado, vocacionado para uma área, mas o que te levou a trazer esse conteúdo para esse contexto tão atual que é da inteligência artificial? O livro ele nasce de pesquisas já da época da faculdade e da pós-graduação que eu fazia, né? Então eu já fui acumulando muito material, até nas notas de referências bibliográficas vai aparecer já referências de 2015, 2014, coisas ali que a gente já estava juntando, né? E na igreja a ideia surge como um treinamento para os líderes da Igreja Batista da Cruz, né? Porque algumas vezes a gente precisava sair e aí não tinha ninguém assim capacitado na área da pregação. Então surge inicialmente como um instrumento de treinamento para a igreja. E depois eu abri uma mentoria, fiz 2 vezes, e esse ano eu quero lançar mais uma vez a mentoria completamente gratuita, né, para quem tem interesse de crescer nessa área. Então o livro nasce dessa intenção de preparar pessoas cada vez melhor para a área da pregação, né, que começa na igreja local e se estende para pessoas que têm interesse e sempre foi assim a intenção de servir mesmo o povo de Deus, né? Então várias pessoas já passaram pelo treinamento e atestaram que o livro ele já tem como se fosse uma referência de que ele funcionou de certa forma para muitas pessoas que passaram aí pela mentoria gratuita que foi realizada. Que bom, desperta aqueles que têm interesse em aprimorar o conhecimento e também despertando o dom. Porque eu costumo dizer isso, pastor, se você quer saber qual é o seu dom, ou você quer entender qual é o dom que você tem, você precisa ser provocado para aquilo. Exato. Né? E quando você provoca no bom sentido, através de uma mentoria, através de uma orientação, através de um ensino cronológico ou um ensino sistemático, você desperta no próximo o dom, né? Despertando de fato o dom que há em ti. É o que a Bíblia nos ensina. E é isso que eu imagino que o senhor tem feito através desse material. Então, ele serviu lá como base para a igreja e tem servido também como base para outras pessoas despertarem o conhecimento. Eu observei aqui no livro que o senhor trata de vários assuntos, dentre eles um assunto tão importante que é a hermenêutica. Né? E a hermenêutica é algo indispensável para quem deseja conhecer a Bíblia com profundidade, conhecer a Bíblia na sua essência, uma interpretação bíblica com conhecimento sólido, até porque hoje nós somos confrontados por muita coisa aí que as pessoas pesquisam apenas num clique. Né? E um clique se torna verdade para algumas pessoas. O Dr. Google ensina muita coisa errada, não é verdade, pastor? Na hora que você está pregando, a pessoa está naquele momento confirmando as suas informações que você está passando no sermão, né? E nesse livro, então, eu trabalhei 8 áreas que são áreas que influenciam, que são influenciadas pela pregação, né? Começa pela questão do próprio pregador, o estilo do pregador, a sua personalidade ou o estilo dos ouvintes, né? Então eu trabalho pelo menos aí 4 tipos de ouvintes, né? Tem um ouvinte metódico, aquela pessoa que gosta de saber de onde que o pastor tirou as informações, ela é uma pessoa analítica, né? Tem aquele mais já um ouvinte mais emocional, que ele quer saber a ilustração, aquela ilustração emocional que o mexe com o coração dele, com as emoções. Né? E no final do sermão, os ouvintes que ouviram o mesmo sermão, um vai falar assim, não, achei nada a ver esse sermão. E o outro fala, chorando, fala, não, o sermão foi maravilhoso. Porque o sermão teve, talvez, aí uma direção que alcançou mais um ouvinte do que o outro, né? Então eu abordo essa questão também da própria personalidade do pregador e dos tipos do ouvinte. E depois tem, como você colocou, a questão do mundo, né? Nós vemos um mundo pós-moderno, né? Esse mundo conectado, alguém diz que esse mundo é o mundo da informação, né? O mundo da informação. Bilhões de informações são geradas todos os dias, Todos né? os dias. É possível
criar um livro em segundos Em agora. segundos, em segundos. Então, a gente tem que estar preparado com a pregação para esse mundo que a gente está vivendo, né? Uhum. E cremos que a palavra de Deus tem resposta para esse mundo. E aí, uma das coisas é a gente saber interpretar bem a palavra de Deus, que entra com a questão da hermenêutica e da exegese, né? Sim, sim, sim. Fazer a leitura, respeitar o contexto histórico, o contexto literário do texto, né? E o contexto teológico, aquilo que Correto. a palavra de Deus está aplicando. Por isso que vai trabalhar um pouquinho a respeito disso, né? São 8 áreas em que a pregação influencia e é influenciada. Olha que legal. Gente, para você que quer aperfeiçoar o seu conhecimento bíblico, para você que quer crescer através do estudo sistemático e através do estudo da palavra de Deus, eu recomendo para você o livro Pregação Bíblica e Eficaz, do pastor Jonathan Modesto. Com certeza, são aqui mais de 260 páginas de estudo e aprendizado para que você possa aprimorar e conhecer o conteúdo bíblico na sua essência. E claro, como você mesmo já colocou, se a pessoa busca fazer aqui o exercício da leitura e também a prática, ele vai se achar e vai conseguir transmitir o seu sermão com eficiência, atingindo inúmeros públicos. Às vezes, o seu sermão, talvez na sua concepção, pode ser que não atinja o público com o qual você está acostumado a lidar, mas através de um estudo mais qualificado, você vai conseguir, com sabedoria, atingir inúmeras pessoas. Existem inúmeros tipos de pregadores. Existem aquelas pessoas que conseguem pegar um microfone e, com desenvoltura, às vezes, com pouca base bíblica, ele consegue atingir o coração do público. Existem aquelas pessoas que são mais detalhistas, né? Que ele precisa ali de um material, de um conteúdo, de uma explicação. Existem os pregadores da internet também, né? Que é outro problema que a igreja também tem que estar atenta, que tem muita gente na internet, igual nós aqui, de frente para uma câmera, né? E falando um tanto de coisas, às vezes, que quem está lá do outro lado recebendo, às vezes não tem a confiança ou a certeza se aquela informação ela tem uma base bíblica. É por isso que é necessário essa preparação, essa edificação. Pastor, durante esse tempo, imagino